Fala galera, tudo certo? Quem aí lembra do filme Titanic? Ele pegou uma história real, a história do Titanic, e ele criou uma história dentro da história real do Titanic. Para quem não sabe, Jack e Rose não é uma história verdadeira. É mesmo, é? Sinto muito se eu desapontei alguém. Mas vamos lá. O que a série Record Keeper faz é uma coisa muito parecida. Ela pega a história real, grande conflito entre o bem e o mal, e ela tenta inserir o ponto de vista dos anjos. E hoje a gente vai ver esse ponto de vista mais uma vez. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Como na história do Titanic existem pontos verdadeiros ali na história, o naufrágio, o navio quebrando, as pessoas que morreram, né? Muita coisa que aconteceu. Esse episódio também. Aliás, todos os episódios da série Record Keeper têm esse detalhe. Então vamos ver o que é fantasia, o que é imaginação, o que é licença poética, e vamos aos fatos da Bíblia. O episódio abre com muitas imagens lindas da criação, uma música legal e tal, e eles aparecem no meio de um lugar tipo esse aqui. Eu acho que eles gravaram essa série, esse trecho, no Canyon de Antelope, próximo à cidade de Las Vegas, dos Estados Unidos. Nós temos que ir para Vegas agora mesmo. Eu tenho um jatinho. Mas não é para Las Vegas que a gente vai. Vamos continuar aqui então. Então, onde ele tenta ouvir a canção da criação. Então, veja, essa é uma parte que é uma imaginação do autor. Mas mesmo na imaginação, ele faz algumas referências bíblicas. Por exemplo, lá em Salmos, capítulo 148, a gente tem um capítulo inteiro dedicado a uma espécie de canção da criação. O texto pede para que toda a criação louve a Deus, desde o céu até os animais da terra. Uma referência à criação como sendo uma canção, como se Deus tivesse usado a criação para fazer a sua música, para dar a sua beleza. E aí ele puxa dessa referência para o livro de Êxodo, capítulo 32, que diz assim: há barulho de guerra no acampamento. Então Moisés responde: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, Deus ficou com Moisés 40 dias lá no alto do monte. E o que aconteceu? Nesse tempo, o povo achou que Moisés tinha morrido ou acontecido alguma outra coisa, e aí então eles mandaram fazer um bezerro de ouro, uma imagem de escultura, um ídolo, semelhante àqueles que eles adoravam lá enquanto escravos no Egito. E nesses deuses pagãos, uma das formas usadas para cultuar era a orgia. Isso mesmo. Muitos rituais de deuses antigos envolviam orgias, farras, festas. Tanto é que a Bíblia cita uma expressão muito comum no Antigo Testamento, chamada de prostitutas cultuais. Isso mesmo. Prostitutas que vendiam o corpo e a sua relação sexual acontecia ali então numa bagunça, numa festa de adoração. E quando Moisés está voltando do momento onde Deus entregou para ele a tábua dos 10 mandamentos, eles ouviram uma música. Então o episódio ele trabalha esse contraste entre a música da criação, entre a beleza da criação e esse outro tipo de canção, a canção do general, a canção distorcida que Lúcifer ou que Satanás oferece pra gente. E aí então o episódio começa a contar como foi a entrega, como teria sido, né, a entrega dos 10 mandamentos no ponto de vista dos anjos. E é muito legal a maneira como ele tenta expressar toda essa questão. Interessante. Ele fala assim para Reina: o rei estava aqui e ele mesmo se manifestou aos aborígenes, ou seja, é uma maneira que eles usam para se referir a gente, como a gente já viu em outros episódios. É interessante, uma coisa muito legal que ele fala ali: foi a primeira vez que Deus falou publicamente desde a deserção. Lá no Jardim do Éden, Deus falou face a face com Adão e Eva. E realmente, esse é o primeiro grande episódio onde Deus se comunica de forma audível com uma grande
massa com um grande grupo de pessoas. E aí então ele pergunta, será que Deus, ou a administração, vai desistir? Você acha que eles foram longe demais? Até por conta dessas coisas que a gente comentou agora há pouco, né, da idolatria. E ela fala algo bem interessante. Eles não vão desistir da humanidade. Gente, olha o trabalho que Deus passa para recuperar a gente. Deus já mostrou de várias formas que não quer desistir de nenhum de nós. Aliás, ele está esperando aí se a gente vai realmente ficar com ele ou não. Caden fala então, olha, eu odeio essa guerra, gostaria que ela acabasse. Gente, eu não sei você, mas nesses dias de pandemia, a gente está ficando louco em casa e a gente gostaria que tudo isso acabasse. Agora pensa numa crise um pouco maior. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Um evento que durou ali anos de guerra, anos de crise, anos de incerteza. Já foi um período maior. Agora tenta imaginar o grande conflito entre o bem e o mal como algo que tem uma guerra que tem uma duração de mais de 6.000 anos. É algo realmente muito grande. Se a gente está agoniado por ter que enfrentar uma pandemia, se o pessoal da Segunda Guerra já se viu apavorado, imagine então o desejo que os anjos têm para que essa guerra acabe de uma vez. E ali a Raina tem uma resposta muito legal. Tudo isso vai durar até que todos tenham feito a sua escolha. E essa é a ideia. Deus espera até que a última pessoa faça a sua escolha e finalmente então diz a Bíblia que ele vai voltar. E o episódio vai indo para o fim quando a Raina afirma o seguinte: alguém está vindo para esse planeta resgatar a humanidade. Ela estava fazendo uma referência ali à vinda de Cristo. E os próximos episódios você vai ver algumas referências muito legais a todo o trabalho por trás dos bastidores, né, no ambiente do céu, para que a gente pudesse então ter a vinda de Cristo acontecendo. E não pense que foi uma guerra fácil. E o episódio termina quando Larus tenta ouvir a canção. Eles dão a entender ao longo do episódio que esse lugar, de maneira especial, era um lugar onde era mais fácil de ouvir a canção da criação. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você já parou para ouvir a canção da criação? Você já parou para prestar atenção na beleza, na harmonia de tudo que tem ao nosso redor, mesmo apesar dos problemas? Tudo, a nossa criação, a nossa vida, o nosso corpo, tudo está orquestrado, tudo está colocado como se fosse uma bela melodia. E nessa canção, eu e você escolhemos que música que a gente quer para a nossa vida, ok? Que tipo de música a gente quer que a nossa vida seja para alcançar as pessoas, tá bom? Então é o seguinte, o episódio de hoje falou sobre os 10 mandamentos. Então você vai ler aí na sua Bíblia Êxodo, capítulo 20, versos 1 até o 17, e vai escrever um pequeno parágrafo sobre qual deles mais chama a tua atenção, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, muito obrigado porque ao olhar para a tua criação, podemos ainda ouvir essa canção maravilhosa do teu amor por nós. Que o Senhor abençoe cada aluno, nos ensina a seguir os teus mandamentos por Jesus. Amém. Valeu, galera. Fui!